quero entrar em outras questões, mas vou trazer aqui na minha tela agora Alan Gani também, que está aqui com a gente, nosso grande comentarista, economista, analista, que está aqui participando também dessa conversa com a gente. Seja muito bem-vindo, Gani, bom dia. Obrigado, Paula, bom dia, deputado. O senhor falou a palavra monocraticamente, o que me fez lembrar do Supremo Tribunal Federal, que toma muitas decisões de maneira monocrática e vem sendo alvo de críticas de pesados juristas em relação à sua atuação, atropelando prerrogativas tipicamente do Executivo e principalmente do Congresso Nacional. Como é que o senhor tem avaliado a atuação do Supremo Tribunal Federal e se hoje o ex-presidente Lula é o maior adversário político do Bolsonaro ou é o Supremo Tribunal Federal? Não, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal seja o adversário principal do Bolsonaro. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está agindo, assim como todos os tribunais, tem agido de uma forma equivocada, no princípio, no momento que vai para o ativismo político, para o ativismo legislativo. E como você citou, a decisão monocrática, eu tive a decisão monocrática de aceitar ou autorizar a abertura do processo de impeachment da Dilma, porque era uma prerrogativa dada por mim na Constituição e no regimento interno da Câmara. Mas nem eu concordava muito, eu escrevi no meu livro que eu acho que nós temos que mudar isso. Não pode ser o presidente da Câmara, monocraticamente, que deva autorizar uma abertura de processo de impeachment. Tem que ser submetido ao plenário da Casa. O que acontece com o Supremo Tribunal Federal? As decisões monocráticas dos ministros do Supremo têm mudado políticas públicas, impostas políticas públicas, interrompido a tramitação de leis. Por exemplo, o juiz de garantias, que está há 2 anos aprovado pelo Congresso, está parado por um pedido na gaveta de um ministro do Supremo, porque ele efetivamente não levou para o plenário e deu uma liminar para suspender. E assim tem vários exemplos. A culpa do Supremo estar assim também um pouco da culpa dos políticos, porque o judiciário ele só age se é provocado. E quem provoca o judiciário? Quem provoca, na sua maioria das vezes, para tentar contestar decisões, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, é o próprio Legislativo. Alguns personagens que efetivamente perdem nas votações ou não têm as suas teses prevalecentes, eles buscam o Judiciário para tentar mudar tudo. E o Judiciário se aproveita disso. Eu dou um exemplo clássico aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento de um habeas corpus pela liberdade de uma mulher que praticou um aborto ilegal, ele tentou legalizar o aborto até 3 meses de gestação no voto dele de um habeas corpus. Ou seja, exemplos como esse são vários. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui afastado da presidência da Câmara dos Deputados por uma decisão liminar de um ministro do Supremo que levou o plenário depois sendo confirmada, mas não tinha nenhuma motivação jurídica para aquilo. Esse Supremo, depois, para que isso acontecesse, eu tive que entrar com uma ação direta de constitucionalidade através de partido político. E para dar uma interpretação conforme a Constituição de medida cautelar, aquilo que é aplicado quando se tem a prisão em flagrante de parlamentar. Tem que ser levado ao plenário até 24 horas para que o plenário julgue se esse afastamento ou qualquer medida cautelar é justa ou não é justa, pode ou não permanecer, assim como é o caso de uma prisão de um parlamentar em flagrante. O que aconteceu? Essa ação só foi julgada muito tempo depois, quando o Aécio foi afastado, aí julgaram essa ação e colocaram o Aécio para ser submetido ao plenário do Senado o seu afastamento. Mas esse mesmo Supremo que fez isso comigo foi o mesmo que anulou as condenações contra mim. Então, quer dizer, a gente tem que olhar os dois lados. O que há é uma politização, é um ativismo realmente, e um pouco por culpa nossa do Legislativo, que não tomou medidas para isso. Por exemplo, impedir que decisões monocráticas sejam dadas por ministros para interromper leis, mudar políticas públicas. Isso basta a gente fazer. Eu estou defendendo mais do que isso, eu estou defendendo uma constituinte. Eu escrevi sobre isso. Eu acho que a gente está quase que com uma ruptura institucional disfarçada, porque se fala que as constituintes são feitas quando você tem rupturas. Só que nós não estamos numa ruptura plena, quando teve um regime militar, depois com o fim do regime militar, quando teve com o Estado Novo. Porque se você olhar e pesquisar as constituições antigas do Brasil, você vai ver que em 1934, na Constituição, tinha um artigo que dizia que o Supremo não poderia interferir sobre política. Se você comparar com a Corte Constitucional Italiana, você vai verificar que lá não se pode se meter em política. Até uma discussão que teve na Suprema Corte Italiana sobre a legalização dos casais homoafetivos, eles decidiram não decidir e mandaram para que o parlamento decidisse. Essa é a forma que tem que se dar. Quem tem que decidir
é o parlamento, nunca o judiciário. O judiciário hoje, se você vai na Praça dos Três Poderes, você tem lá o simbolismo, o Congresso está no meio, o judiciário está de um lado, o executivo está do outro lado. Hoje você vai na Praça dos Três Poderes, na verdade quem tem que estar no centro é o judiciário, porque ele que se tornou o poder mais importante. Nós perdemos a harmonia dos poderes, perdemos a independência dos poderes, mais do que a própria harmonia, que o que dá harmonia é a independência. Hoje, infelizmente, nós temos dois poderes dependentes de um terceiro, que é o judiciário. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não discuto a decisão isolada. Isso é tudo dentro de um contexto que nós estamos vivendo hoje que precisa mudar. O ativismo tem que acabar, nós temos que impedir as decisões monocráticas e nós temos que impedir que os próprios políticos busquem no judiciário aquilo que eles perdem no legislativo. É passivo. Então, em relação a essa postura da STF, por que a gente viu o Lira indo, protocolar lá no próprio STF um pedido para saber como agir no caso do Daniel Silveira, se deveria ser cassado ou não primeiro, que seria primeiro dentro do Legislativo para depois ir para o Judiciário. Isso foi muito criticado por muitos juristas, que mostrou uma sobreposição do STF. Por que o Congresso é passivo? Por que não reage? É rabo preso? Não, eu não acho que seja questão de rabo preso, não. Eu acho que o Congresso tem e vai acabar reagindo de alguma forma, mas o problema é que é o próprio Congresso que faz isso. O que eu quero dizer, que eu estava dizendo aqui, é que muitos integrantes do Congresso é que buscam o Judiciário para contestar as decisões do próprio Congresso. E isso acaba enfraquecendo a própria situação. O que nós temos que impedir é que isso seja tratado pelo Judiciário de questões políticas. Você citou o caso específico. A gente não precisa fazer nada, é só voltar para trás. Tem um exemplo clássico aí, o deputado Natan Donatão. Foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, transitado em julgado e ainda assim, depois do trânsito em julgado, ele chegou a ser preso para cumprimento da sentença e ainda assim o processo dele foi julgado no plenário e ele, inclusive, não foi cassado. Só numa segunda oportunidade foi julgado para ser cassado. E já é pacificado, que a última palavra ela é do Congresso. Então não dá para fazer uma cassação automática nem de Daniel Silveira, nem de quem quer que seja. Tem que ser submetido a cada caso esse processo. Então, isso aí não vai mudar. Então, se ele protocolou, é porque houve uma decisão para cumprimento imediato. Ele foi contestar essa decisão. Ele fez correto, mas ele não implementou a decisão. Ele não fez a cassação do deputado Daniel Silveira. Então, a verdade é que é o parlamento que tem que se manifestar por último em qualquer circunstância. Eu tenho certeza que assim o será.